E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a aula do livro de Gálatas, ok? Vamos aprender um pouco sobre esse livro que traz um assunto muito importante para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento, certo? Gálatas porque escrito para uma igreja que se localizava na cidade de Galácia, tá bom? Então vamos lá. Gálatas, por que foi escrita? Paulo escreve essa carta aos cristãos da Galácia para ir contra o ensino da facção dos judeus que estavam levando os gálatas a voltarem à lei e não à justificação e santificação pela fé. Lembra que nós trabalhamos esse ponto no livro de Romanos? No livro de Romanos, Paulo fala sobre a justificação. Não é mais por obras, não é mais por ações, não é mais por eu fazer coisas para ser aceito por Deus. Agora é pela fé no sacrifício que Cristo fez. A fé no sacrifício de Cristo me traz a justificação e pronto. Cristo é suficiente. Vamos lá. Os objetivos de Paulo ao escrever essa carta: opor-se à influência dos mestres judaizantes que procuravam destruir a autoridade de Paulo. Por que eles procuravam destruir a autoridade de Paulo? Porque Paulo foi um apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, não foi separado juntamente com os 12. Então eles vinham dizendo que Paulo não tinha o direito ao apostolado, ao apostólico. E aí eles diziam que Paulo trazia ensinos errados, ensinos que não condiziam com a lei dos judeus. Então, a facção dos judeus, eles falavam que, olha lá, os erros, ali na parte do slide que fala dos erros que eles ensinavam, que a obediência à lei com a fé no sacrifício é necessário para a salvação. Então esses judeus eles ensinavam que a fé no sacrifício de Cristo só não era suficiente. Precisava crer, mas precisava obedecer à lei de Moisés. Assim eles mostravam que Cristo não era suficiente. Cristo precisava de algo mais. Cristo precisava da obediência à lei. Então, se a obediência à lei era necessário, por que Cristo precisaria morrer para justificar a mim e a você? Se a obediência à lei poderia fazer isso. É isso que Paulo trata nessa carta. E que o cristão se aperfeiçoa. Eles ensinavam que os cristãos eles se aperfeiçoavam através da lei. Tudo bem, você creu em Cristo, creu no sacrifício de Cristo. Mas, para você chegar à perfeição, você precisa obedecer à lei. Novamente, colocando uma vírgula. O sacrifício de Cristo é suficiente, vírgula, mas a obediência à lei. Lembrando que aperfeiçoar quer dizer santificar. E o único que faz isso é o Espírito Santo dentro de você. Não é você tendo o sacrifício de que eu creio em Cristo, mas eu preciso aderir às doutrinas da igreja tal. Eu creio em Cristo, mas eu preciso aderir ao ensinamento de pregador tal e só assim eu serei salvo e só assim eu serei santo. Não. O sacrifício de Cristo é suficiente. E a obra do aperfeiçoamento, da santificação, é o Espírito Santo dentro de você. E não um corpo de ensinamentos, um corpo de regras, mas aderir mais um sistema de crenças. Isso não salva e nem te aperfeiçoa. O que salva é o sacrifício. E o que santifica é o Espírito Santo dentro de você. E é isso que Paulo brigou com os Gálatas. Para isso Paulo escreveu essa carta. E Paulo escreveu essa carta mostrando a eles que eles tinham caído do verdadeiro evangelho. Eles caíram da graça e voltaram para a lei. Eles deixaram o verdadeiro evangelho e voltaram. É como se eles tivessem voltado ao estágio inicial. Isso é muito perigoso, pessoal. Isso é muito perigoso. Você sair da graça e voltar a achar que você vai ser aceito por Deus pelas coisas que você faz. Como que você demonstra isso? Uma outra forma é julgando pessoas que erraram. Toma um café aqui. Se você julga muitas pessoas que erraram, mas aquela pessoa é pecadora e eu sou santo.
você provavelmente está vivendo com a mentalidade de lei. Você está achando que você é aceito por Deus pelo que você faz. Então, se aquela pessoa não faz o que você faz, ela não é aceita por Deus. A vida não é dessa maneira. O evangelho não é dessa maneira. O evangelho é pela fé em Cristo. O evangelho, você é aceito pela fé e não pelas obras que você faz e não pelas ações que você faz. Então se esse cara peca, erra, falha, da maneira que ele quiser, isso não tem diferença de mim que tenho a vida santa. Se ele peca, ele falha, ele vai ter a ação dele, a reação dele com Deus, as consequências do erro dele com Deus. E se ele se arrepender, o Cristo, o sacrifício, limpa ele novamente e coloca na posição de justo. As consequências do pecado ele vai ter, mas ele novamente se coloca na posição de justo, certo? Então o conteúdo dessa carta, o Paulo vai no início defender o ministério dele, porque esses judeus falam que ele não é apóstolo, então ele fala que ele é o apóstolo da liberdade. Então no início ele vai defender o ministério dele. Segundo, ele vai mostrar o ensino da liberdade. Por quê? Porque viver na lei é viver escravo de um grupo de regras, de um grupo de crenças. Eu tenho que fazer isso porque a Bíblia diz, eu tenho que fazer isso, senão eu vou receber a punição de Deus. E aí ele mostra desse ensino, no capítulo 3 e 4, ele vai trabalhar que não é mais assim. Que o ensino é, você foi liberto por Cristo, você foi comprado por Cristo, e agora você é livre de seguir regras, você vive uma vida para agradá-lo, é totalmente diferente, ok? E o capítulo 5 e 6 ele fala como é essa vida livre, tá? Capítulo 1 e 2 ele vai defender um pouco sobre o ministério falando sobre isso. Capítulo 3 e 4 ele vai ensinar o verdadeiro evangelho da graça, o verdadeiro evangelho livre. E no capítulo 5 e 6 ele vai falar como é uma vida vivendo esse evangelho livre, certo, pessoal? Então leia essa carta que é muito importante para você, ok? Aqui é uma frase muito conhecida, mas é a base do livro de Gálatas, tá? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele não morreu na cruz e ressuscitou, te limpou para você viver um sistema de regras de pode ou não pode. Ele morreu para te dar uma vida livre, uma vida digna de ser vivida, uma vida espiritual, uma vida para agradá-lo, para servi-lo, para ser amado por ele e para amá-lo. Resumo da mensagem de Paulo Gálatas é esta frase, ok? Prática, o que você vai praticar? Pesquisar sobre viver na lei ou na graça nos dias de hoje. Então você vai colocar lá no Google ou em qualquer lugar que você vai pesquisar. O que é viver na lei e na graça nos dias de hoje, tá? Então você vai fazer essa pesquisa e peço para você compartilhar conosco aqui nos comentários. Eu sei que você está escrevendo no seu caderno, eu acredito que você tem um bloco de notas específico para o curso, um caderno específico para o curso, mas escreve aqui nos comentários para compartilhar conosco, tá? E ler o livro de Gálatas, um livro bem pequeno que você consegue ler em um dia só, tá, pessoal? Leia, que vai edificar muito a sua vida, e o verdadeiro conhecimento não vem assistindo um vídeo do curso, mas é assistindo o vídeo e lendo a carta. A mudança só vem na prática da leitura da palavra, da meditação da palavra, do conhecimento da palavra, certo, pessoal? Até a próxima aula. Deus abençoe você.